deputado Paulo Parece tem a palavra. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, em primeiro lugar, quero, em nome do Partido Social Democrata, saudar na pessoa do primeiro peticionário os 587 subscritores da petição a favor da adaptação dos acessos à piscina e praias vigiadas de São Lourenço a pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada. A razão da existência desta petição prende-se por uma única e simples razão: a inexistência de acessibilidades a pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada às piscinas e praias de São Lourenço. Recuando no tempo, trata-se de uma obra realizada em 2012 com um custo superior a 6 milhões de euros, que previa um equipamento que permitisse o acesso a utentes com mobilidade reduzida, nomeadamente um elevador integrado no seu conjunto. Por razões alegadamente de ordem técnica, não foi instalado o referido equipamento, privando a quem dele necessita e impedindo a fruição daquele espaço totalmente reabilitado. Revemos integralmente na pretensão dos peticionários que, como bem alegam, que ao promover a acessibilidade dos edifícios e dos espaços públicos com ganhos de funcionalidade, é garantia de melhor qualidade de vida para todos os cidadãos. Garantindo autonomia, derrubam-se preconceitos e favorecem-se práticas inclusivas para todos, mas principalmente para as pessoas com deficiência, incapacidades e dificuldades de mobilidade. Foram estas também as razões que levaram à apresentação de uma petição subscrita por um subscritor apreciado na CAPAT em 2013. Tratou-se de uma iniciativa de alguém e de um familiar muito próximo que sentem na primeira pessoa os constrangimentos da inacessibilidade, quer à piscina, quer às praias de São Lourenço, e que personifica a desilusão e o descontentamento dos marienses. No início de 2014, o secretário regional dos Recursos Naturais comprometia-se a encontrar uma solução para o caso concreto, garantindo desta forma uma mais vasta acessibilidade. Passados 5 anos da execução da obra, sem que o problema tenha sido debelado, ainda que tenha sido experimentada uma suposta alternativa com a aquisição de uma cadeira escaladora, que até hoje se revelou ineficaz, surge a presente petição subscrita por um número expressivo de cidadãos que revela bem a necessidade de uma vez por todas se encontrar uma solução. Após a audição dos peticionários e demais intervenientes, neste já longo processo e pela constatação no próprio local, é unânime a opinião na urgência de se encontrar uma solução definitiva e eficaz. Consideramos mesmo que, para tão delicado assunto, o Governo Regional foi negligente e insensível. É falso afirmar-se que o Governo sempre teve esta preocupação, ou ainda que não seria racional e humanamente possível a todas as praias terem condições para o acesso a pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada. No caso presente, constitui uma dupla negligência. A primeira, por se terem passado quase 6 anos sem que o Governo se tivesse empenhado verdadeiramente em encontrar uma solução que satisfizesse a pretensão dos marienses e, sobretudo, de quem se vê prejudicado nos seus direitos. A segunda, por considerar a disponibilização e utilização de uma cadeira escaladora uma alternativa eficaz para uma solução técnica que estava contemplada na execução, de tão avultada obra, iludindo mais uma vez os marienses e que agora o mesmo Governo reconhece apresentar algumas limitações, muitas consideramos nós, já que apenas podia ser utilizada por pessoas que dispusessem da sua cadeira de rodas, enquanto outros utentes com mobilidade reduzida, tais como utilizadores de bengala, andarilho e canadianas, não podiam usufruir do equipamento. É certo que nem todas as zonas balneares existentes nos Açores têm ou podem possuir todas as valências a nível de acessibilidade. No caso presente, trata-se apenas e só de cumprir com a componente de acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, incluída no projeto inicial, e bem, e que foi o Governo dos Açores que a executou, mas que nunca se empenhou verdadeiramente na busca de uma alternativa eficaz. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, num ato de plena cidadania, vem um conjunto alargado de cidadãos reclamar um justo direito correspondendo a uma expectativa criada por este Governo e para os quais, inclusivamente, sugeriram possíveis soluções. E cabe ao poder político, e em especial a quem governa esta região, criar estas condições. É mesmo uma obrigação, mas que negligentemente tem sido adiada. Pelo Sr. Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, ficamos a saber que finalmente decorrem estudos de soluções técnicas para o local,
de modo a poder-se cumprir os objetivos principais de acessibilidade e garantia de funcionamento e manutenções razoáveis, apontando a sua execução para o ano 2019. A crer na boa-fé das suas afirmações, que não queremos colocar em causa, vamos acreditar que, finalmente, todos os cidadãos terão ao seu dispor as condições de acessibilidade àquele local, de fruição balnear, como se exige numa sociedade cada vez mais inclusiva. Termino a minha intervenção com uma pergunta que a todos nós, neste caso, deve incomodar. E se fosse consigo? Disse. Obrigada, Sra. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Vasco Costa. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, o Partido Socialista saúda os subscritores desta iniciativa que, no ato de cidadania participativa, decidiram apresentá-la nesta Casa. A salvaguarda dos direitos de pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada é um desidrato normal num Estado democrático e civilizado. Reconhecer isto implica, igualmente, a necessidade de compaginar tal desidrato com a finitude dos recursos económicos da nossa sociedade e temos a obrigação de racionalizar esses recursos em termos técnicos, por forma a garantir, em concreto, a solução mais equilibrada e eficaz. A quando da empreitada de requalificação da Baía de São Lourenço, o projeto previa a construção de um elevador que permitisse o acesso a todos os cidadãos. E aqui, permitam que não deixe de dar esta nota, que é, de alguma forma, constrangedora, atenta, quer a motivação dos peticionários, que é mais que louvável, como aqui já ficou dito, a demagogia sem quartel, utilizada por toda a oposição relativamente aos factos, distorcendo-os e não os clarificando. Não os clarificando. E isso é puramente inaceitável que num tema destes usem da demagogia como o fizeram. E, portanto, esse elevador que, naquela altura, a solução era uma. Ou se fazia a obra sem elevador nenhum, ou não se fazia a obra. E, portanto, é muito simples. Todas as empresas a quem foi aberto o concurso, em virtude daquilo se situar numa costa nordeste da ilha, exposta ao mar e a intempéries de inverno, não esteve em condições de garantir a manutenção daquele equipamento que estava previsto dentro dos prazos de garantia. Portanto, não poderiam de maneira nenhuma aceitar isso e o Governo, dono da obra, teve uma de duas hipóteses. Ou paramos a obra e não se faz o investimento, ou então adaptamos isso e vamos resolvê-lo. E aquilo que os senhores não disseram, e mal, foi que foi feita a obra e foi procurada uma alternativa para aquilo. Foram mandados elaborar estudos para perceber se, inclusivamente até para a Junta de Freguesia de Santa Bárbara, foi pedido para averiguar se era viável ou não uma rampa de acesso ao Porto. Obviamente que, em termos técnicos e com a limitação da legislação em vigor, essa rampa é de todo não é praticável porque a extensão seria enorme e, portanto, essa solução ficou afastada. Ora bem, no ano de 2014 foi elaborado então esse estudo da Secretaria Regional dos Recursos Naturais a fim de averiguar a possibilidade de colmatar essa lacuna com recurso à construção da rampa. Ora, não foi possível a rampa e concluiu-se então que seria necessário procurar outras soluções. Considerando as limitações do local, a tutela adquiriu em 2014, e não estamos a falar em 6 anos, como os senhores dizem, em 2014 a tutela adquiriu um equipamento, que foi uma cadeira com rodados, que permite o acesso, já acabo de lhe explicar, já que não quis dizer sabendo que isso existe, uma cadeira com rodados, que depois, através da intervenção da SATA, que ofereceu uma cadeira de rodas que permite a todas as pessoas sem cadeira de rodas o acesso ao local. Portanto, o acesso existe, a solução existe e foi exatamente pelo Governo entender e atender às manifestações das populações que não concordam com isto, que, sensível, exatamente como disse muito bem a Sra. Deputada Zoraida Soares, o conforto, a segurança e a dignidade não está totalmente assegurada, foi exatamente por isso que o Governo está aberto, embora exista esse acesso, a possibilidade de acesso, o Governo está aberto a melhorar essas condições de segurança, de dignidade e de conforto. E, portanto, não é verdade quando os senhores dizem que nada foi feito e que houve negligência. Não, o assunto está a ser tratado,
teve a ser tratado e a solução procurou ser dada. Portanto, tal equipamento esteve e continua a estar acessível a todas as pessoas que deles necessitem, e diga-se em boa verdade que tal equipamento raramente é utilizado, por ser pouco funcional, já que leva cerca de 10 minutos para percorrer esse acesso. Em função deste constrangimento, a Secretaria Regional do Mar, da Ciência e da Tecnologia, como muito bem dito aqui foi referido, iniciou através da Direção Regional dos Assuntos do Mar um estudo para novas soluções que cumpram quer o objetivo principal de acesso a todas as pessoas com mobilidade reduzida e, simultaneamente, racionalmente viável em termos técnicos, garantindo assim a manutenção e a durabilidade do equipamento. Eu não vou demorar nem atender aqui nas soluções que são possíveis, porque não sou técnico da área. Acredito que esse estudo será certamente bem feito, e é de realçar que a posição do Governo Regional, quer na busca de uma solução para este constrangimento, quer no compromisso de que as alternativas estudadas serão apresentadas aos utilizadores locais para discussão e análise antes da decisão final, um elemento importante que os senhores também não referiram, porque esse exercício de contraditório, ouvindo as pessoas que lá vão, é importante e está a ser respeitado. E, portanto, após a conclusão da fase de estudos e análise, prevê-se o início da execução durante o ano 2009, o que é, sem dúvida, matéria de regozijo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, concluindo, percebendo e concordando com a existência de um acesso a todos, mesmo pessoas com mobilidade recondicionada à Baía, que é a ex-libris de Santa Maria, como é o caso de São Lourenço, é importante reconhecer, por uma questão de reposição da verdade material, que desde a época balnear de 2014 existe uma solução de acesso a pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada em São Lourenço, uma cadeira escaladora que não reúne satisfação total, pois é pouco funcional, é verdade, demora 10 minutos a fazer o percurso, mas existe. Daí-se entender a preocupação do Governo na busca de uma solução mais cómoda, mais eficaz e mais racional. Termino, Sra. Presidente, dizendo muito simplesmente que não havia necessidade de tanta demagogia num assunto sério e querido para os marienses e para os açorianos em geral. Muito obrigado, Sr. Presidente.